Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini e eu vou fazer mais um jornal metafísico para vocês, colocando alguns estudos que eu tinha feito sobre anjos. São breves, mas elucidam bastante coisa daquilo que o sistema religioso no geral não te ensina. As pessoas têm uma visão muito limitada de anjos. Nos seminários e cursos de teologia apenas falam algumas coisas das ações deles, mas que são óbvias e simples de entendimento, como que eles servem a Deus, que nos auxiliam nessa transição entre céus e terra. Isso são coisas básicas, que obviamente nós sabemos que qualquer pessoa sabe que ter um pouquinho de leitura da Bíblia. Mas há coisas como as formas deles, que não são elucidadas, e a relação entre esses seres conosco mesmo é totalmente intrínseco. Nós fazemos parte das hostes angelicais, fizemos parte um dia. Quero deixar um verso aqui que diz o seguinte: o Apocalipse 12 ele merece um vídeo somente para ele, porque ele é um capítulo realmente complexo e ele transita entre vários períodos da história humana. Ele tem vários símbolos. Diz o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. É um alinhamento estelar do signo de Virgem, que ocorreu na época em que os astrólogos, que são na verdade cientistas observadores antigos, que tinham as bases de Daniel e conheciam as profecias, eles observaram, por exemplo, para o nascimento de Cristo. Por quê? Porque esses corpos celestes eles interagem e estão relacionados a trazer os seres para cá. Assim como o Sol, como Lua. A Lua, por exemplo, interage e faz parte de toda a questão do nascimento, da interação elétrica e eletromagnética do espaço-tempo-terra contido debaixo do firmamento que nós estamos. E por isso, na troca das fases da Lua, muitas mulheres têm seu trabalho de parto. E isso também está envolvido com a menstruação, com o período fértil da mulher e etc. Então este sinal ele ocorreu no céu, no firmamento, um alinhamento específico dessas estrelas errantes. E eles têm simbologia, eles apontam, porque no firmamento foi escrito toda a história humana. Para aqueles que sabiam e tinham essas sabedorias, eles conseguiam entender todos os passos da história humana até o fim, e neles estava descrito esse famoso signo de Virgem e o nascimento do Messias. Por exemplo, Leão da tribo de Judá está relacionado que Cristo vem do signo de Leão, mas isso também merece um material específico à parte, e não é o caso hoje. Então, continuando, esta mulher ela simboliza o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh. Tem um material aqui que eu falo um pouco sobre a família divina, que é algo também ocultado e que as pessoas hoje têm um mau conceito e demonizam aquilo que a Igreja Católica explicou muito mal, que é o que eles chamam de Trindade, e que os povos pagãos corromperam e imitaram. Então vocês podem procurar aqui no próprio canal o segredo de Elohim, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para que vocês possam entender, a princípio, todos esses pontos e esses segredos que estão na Bíblia e foram ocultados de você. O verso 2 diz o seguinte: estava grávida, com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. O Espírito Santo é o que nos gera. E quando houve a queda dos seres, esse tipo de padrão ele continua ocorrendo aqui nas mulheres, e esse texto começa a fazer a transição daquilo que ocorreu lá em cima para este mundo que nós estamos. O verso 3 diz o seguinte: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E as 7 cabeças são 7 entidades principais, e 10 chifres, uma outra hierarquia de entidades principais
que junto com Satanás, o dragão vermelho, se voltaram contra os filhos de Deus na guerra celestial. E sobre as suas cabeças 7 diademas, ou seja, esses seres eles reinavam. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu. A palavra aqui, como eu já disse em outros estudos, é arrastou, forçou, empurrou, arremessou, jogou após si terça parte das estrelas do céu. Aqui é onde nós estamos relacionados, porque a coroa de 12 estrelas significam as tribos celestes de Israel, do qual você e eu estamos incluídos. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E foi prometido o Messias, na linhagem humana. Dessas estrelas, Satanás se opôs contra o nascimento, a promessa que nós tínhamos do Messias vir aqui entre nós participar de carne e sangue, porque nós somos atirados sobre a terra. Essa terra é a terra que nós estamos hoje, que é o antigo Éden que Satanás reinava. Aí no verso 5 diz: E deu à luz um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Aqui está mostrando sobre o Messias e que ele é levado para Deus e seu trono, ou seja, ele está lá reinando no reino dos céus de maneira temporal. O reino dele já deu início, ele venceu e ele regerá com vara de ferro, no sentido de com justiça. Em seu retorno, ele virá para eliminar e acabar com todos os seus inimigos. Como eu disse, o Apocalipse 12 ele merece um vídeo à parte, só dele, para a gente decorrer no resto dos versículos e entender todas as linhas atemporais colocadas nesse capítulo, que mostram um pouco da história humana, da proteção que Deus fará ao corpo de Cristo, ou seja, a Israel, e a nós que somos a continuação, a extensão dessa Israel no mundo, aqui no mundo físico. Mas vou deixar com vocês, então, áudios que eu fiz um podcast em estudos para as pessoas, mas que estão agora compilados aqui em um só material, para que vocês ouçam e tenham mais informações sobre toda essa questão de angelologia. Vou falar um pouco sobre serafins. O significado do termo hebraico saraf, ou plural sarafim, ele na verdade é incerto. A maioria sugere que ela é derivada, esse termo é derivado do verbo saraf, que significa queimar completamente. Em realidade ele tem conotação com energia, com poder, com fogo, com chama. Poderíamos também associar completamente com o plasma. O substantivo saraf significaria então o ardente. Muitos acreditam que o termo ele designa uma criatura parecida com uma serpente. A palavra serafim é associada a serpentes? Sim. Várias passagens elas associam serafim a serpentes. Em Números 21:6, quando o povo de Israel é picado por serpentes ardentes, muitos associam com animais. Alguns associam que a picada teria um ardor, mas, ao que parece, pode remeter sim a entidades angélicas que Deus enviava em juízo pela teimosia e o pecado do povo. Em Deuteronômio 8:15 também é dito sobre essas cobras venenosas ou serafins. E novamente é usado esse tipo de termo, Nahash, Saraf. Nahash também é um termo para serpentes. Então, nós percebemos que está totalmente associado a serpentes. Por incrível que pareça, as figuras, provavelmente, de dragões das mitologias antigas, dos povos antigos, figuras de serpentes aladas, elas têm associação a esses seres celestiais, em sua forma de juízo. Em Isaías 6, a gente percebe que esse termo também é aplicado a seres celestiais que ficam acima do trono de Deus, adorando a Deus, a figura do Eterno. Então tem tudo a ver com o verbo queimar, e a gente sabe que também é mencionado em certos versículos que eles faziam uma manipulação de energia, de brasas. Também é associado ao termo serafim a seres demoníacos, e como em Isaías 30:6 fala sobre as serpentes voadoras.
personagem ou ser mais icônico, que também está relacionado com serpente, né? E que nós podemos dizer e associá-lo totalmente com o serafim, é a figura de Satanás. Existe a passagem em Apocalipse famosa que fala que Satanás é a antiga serpente, o dragão. E nós vemos no Gênesis uma figura que em realidade não é um animal, mas é a simbologia de uma entidade que vem atentar o primeiro casal para que eles fossem expulsos do Éden e ele colocasse a semente maligna dele na raça humana. Então, o ser chamado de Nahash também é associado The Shining One em inglês, em algumas traduções, que seria aquele que é brilhante, ou seja, mais uma vez a questão de chamas, de brilho, de energia. Então vamos fazer um resumo disso aqui que eu estou dizendo. Serafim são seres celestiais que são muito sábios, muito poderosos, estão totalmente ligados à presença do Altíssimo, à adoração a Ele. E provavelmente a figura que nós conhecemos por Satanás, ele tinha esse título de serafim, por isso que ele é chamado na passagem do Gênesis de Nahash, de serpente. E nós vemos que na Bíblia existem passagens que associam os serafins com serpentes ardentes, tanto seres do bem como seres do mal também, tudo a ver com o verbo arder. Então nós podemos dizer que Satanás ele era um serafim, e essa é a decodificação que geralmente o sistema religioso ele esconde de nós. Ele faz com que as pessoas associem essas figuras angelicais apenas como alguns quadros do barroco, da era medieval, em que são pintados anjos, geralmente com loirinhos, né? Alguns anjos como crianças, mas as figuras dos serafins, elas em realidade são mais incríveis e terríveis do que nós imaginamos. Falar um pouco sobre querubins. O termo querubim é uma transliteração já do plural da palavra queruv, queruvim. Eles são seres sobrenaturais que eram frequentemente ligados a Deus, de acordo com as religiões abrâmicas. E as numerosas representações desses querubins, elas são colocadas com muitos papéis diferentes, mas a função principal deles é proteção, guarda, proteger algo. Não à toa, querubins eles foram usados como protetores do Éden após a expulsão do homem da dimensão edênica. O ser humano foi expulso dessa dimensão devido àquilo que é entendido como pecado original. Foi algo gravíssimo, muito mais do que a religião costuma dizer. E esses seres foram colocados ali como proteção, como protetores. É interessante que eles protegem porque até essa época era possível você regressar, você voltar à região edênica. Vale lembrar que eles são colocados como seres que representam e protegem a arca da aliança. E é mencionado que as suas asas se tocam, né, ou praticamente se tocam dentro da escultura da arca. Na hierarquia angélica judaica, geralmente eles são colocados como a segunda, na segunda posição. Eles estariam abaixo dos serafins. Mas serafins e querubins eles estão totalmente ligados. No livro de Ezequiel é colocado um querubim como tendo 2 pares de asas e 4 faces. Essas faces apontam para constelações. Poucas pessoas sabem disso. A primeira face é de leão, a segunda de boi, a terceira de um humano e a quarta de águia. E elas aludem a constelações antigas, que são alinhamentos, né, do firmamento, e estão relacionados aos 4 anjos, ou chamados 4 ventos ou 4 espíritos, que estão guardando e segurando os pilares principais da terra e para os dias finais no Apocalipse. A face de leão realmente representa a constelação de leão, a de boi, né, a constelação de touro. O humano seria a constelação de aquário. E a face de águia, poucas pessoas sabem, mas a equivalência do signo de serpentário que foi retirado, ou mesmo o equivalente que entrou em seu lugar, que seria o signo de escorpião, ele era representado pelos hebreus como uma águia, né? Inclusive vou mencionar 2 tribos aqui em específico, que o signo de leão ele alude à tribo de Judá,